Estava esperando encontrar meu encontro, um cara que conheci no Craigslist. Estivemos conversando por meses e realmente nos damos bem. Temos conversado quase todos os dias. O cara tem mais ou menos a minha idade, 24 anos, e gosta das mesmas coisas que eu. Ele estudou em uma escola próxima e compartilhou muito sobre sua vida. Sabemos muito um do outro, mas só conversamos por mensagens de texto. Decidimos que era hora de nos encontrarmos pessoalmente, então sugeri que nos encontrássemos no parque, desse um passeio ou tomasse um café juntos. Ele concordou, e planejamos nos encontrar em um sábado de manhã às 11 horas no parque do centro da cidade. Então, aqui estou, sentado no banco. Vale ressaltar que não recebi nenhum sinal de alerta desse cara. Eu até o liguei algumas vezes e tinha o número dele. Enquanto eu estava sentado no banco, não pude deixar de me perguntar por que ele ainda não tinha aparecido. Já era 11h15 e ele estava 15 minutos atrasado. Não sou do tipo que insiste ou exige, então apenas fiquei ali aproveitando o ar fresco e a vista. As árvores balançavam com o vento e os pássaros cantavam sua canção matinal. Bem, agora já eram 11h30 e eu estava começando a ficar um pouco chateado. Decidi verificar meu telefone pela 90ª vez para ver se ele tinha me enviado uma mensagem ou ligado, mas não havia nada. Às 11h40, lembro-me muito bem, enviei-lhe uma mensagem de texto dizendo: "Vei, onde você está?". Depois de enviar isso, coloquei meu telefone no banco ao meu lado e apenas fiquei lá esperando por alguns minutos. Quase imediatamente depois de colocar meu telefone no banco, ouvi um som. Era uma mensagem dele. Vamos chamá-lo de Steven, embora esse não fosse o nome verdadeiro dele. Mas algo inesperado aconteceu que me surpreendeu. Desbloqueei meu telefone e verifiquei a mensagem que ele tinha enviado. Ele não tentou me ligar, e não havia mensagem de voz. Em vez disso, ele me enviou uma foto de uma senhora idosa deitada no chão, parecia ser o corredor de um apartamento. Foi só isso. Ele ainda estava digitando, e eu estava esperando ansiosamente por uma explicação. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, e isso realmente me chocou. Fiquei ansioso, esperando para ver o que ele ia dizer em seguida. Depois de cerca de 1 minuto, ele finalmente enviou uma mensagem longa. A mensagem dizia algo assim: "Esta é minha avó". Ele me contou que sua avó teve um ataque cardíaco e faleceu. Normalmente, quando a avó de alguém morre, as pessoas sentiriam pena e tristeza por elas, mas eu não me sentia assim. Em vez disso, achei isso realmente estranho e perturbador que ele me enviou uma foto dela deitada no corredor do apartamento. Olhando mais de perto a foto, notei uma bolsa de paramédico ao lado dela. Estava claro que ele tirou enquanto eles estavam tentando ajudá-la. Ele explicou como a encontrou deitada no corredor do apartamento. Seu coração havia parado e eles tentaram reanimá-la, mas, por estar na casa dos 90 anos, era difícil. Seus esforços para reanimá-la não tiveram sucesso. Foi muito difícil para mim digitar o "sinto muito" e foi tudo o que consegui dizer. Deixei meu telefone de lado e respirei fundo. Eu não esperava que algo assim acontecesse em uma manhã de sábado. Bem, parecia que o encontro estava cancelado, então nem mesmo perguntei a ele. Levantei-me do banco e fui para o meu carro. Dirigi de volta para casa, que ficava a cerca de 20 minutos de distância, mas por causa do trânsito, levou cerca de 35 minutos. Quando cheguei em casa, meu telefone estava cheio de mensagens e ligações desse cara. Verifiquei e vi que ele ainda queria sair comigo. Não gostei da ideia de ele ter testemunhado a morte da avó e ainda querer sair comigo. Agora, me perguntei se ele estava realmente triste ou de luto. Mas surpreendentemente, ele queria remarcar o encontro para o mesmo dia. Fiquei um pouco confuso. Quero dizer, eu entendo, era a avó dele, não a mãe ou o pai, não o irmão ou a irmã, e não a esposa ou o marido, então acho que faz sentido que, quando alguém com quem você não tem um vínculo muito próximo morre, você pode se recuperar mais rapidamente.
Por mais estranho que pareça, é a realidade, e você não pode negar. Quando alguém mais próximo de você morre, você sente mais. Mas ainda não conseguia entender por que esse cara queria sair em um encontro no mesmo dia em que havia testemunhado algo assim. Isso realmente me deixaria confuso. Bem, talvez ele fosse apenas emocionalmente distante. Eu ainda estava disposto ao encontro, então eu disse o ok e disse que estava pronto para encontrar com ele. Ele sugeriu que nos encontrássemos no parque às 17h30. Concordamos, mas logo depois de dizer sim, percebi que era o final do inverno e estava escurecendo por volta das 18h ou 19h. Isso me deixou um pouco inquieto porque sabia que o parque estaria quase vazio nessa hora. Mas já tinha concordado, então era tarde demais para mudar de ideia. Eu me senti preso, mas também confiei nesse cara, já que tínhamos conversado todos os dias nos últimos meses. Não consigo me lembrar do que fiz durante o tempo entre dizer sim e realmente ir ao parque, mas foram cerca de 4 horas fazendo várias coisas. Acho que limpei minha casa e comi alguma coisa. Quando vi que o relógio marcava 17h, decidi que era hora de ir. Queria chegar cedo dessa vez, já que ele provavelmente estaria também. Entrei no meu carro e tranquei minha casa. Então dirigi até o parque no centro da cidade. Parei meu carro quase no mesmo local que antes e imediatamente notei o quão mais silencioso estava o parque inteiro dessa vez. As estradas ao redor do parque mal tinham carros estacionados. Era apenas algo que eu notei. Não estou tentando dizer que me senti assustado neste ponto, porque na verdade confiava nesse cara, mesmo que provavelmente não fosse uma decisão sábia. Saí do meu carro, o tranquei e fui até a mesma área do banco onde tinha esperado cerca de 1 hora naquela manhã. Ele já estava sentado lá quando cheguei. Ele estava com as pernas cruzadas, vestia uma jaqueta de couro e usava óculos. Eu só tinha visto fotos dele, mas tenho que dizer, ele não parecia em nada com essas fotos. Primeiramente, ele tinha me dito que tinha 1,88 metros, e eu tenho 1,78 metros, o que é alto para uma garota, mas ele era mais baixo que eu. Então, esse foi o primeiro sinal de alerta. Entendo que muitos caras mentem sobre sua altura hoje em dia. Isso acontece. No começo, ele não me viu se aproximando. Quando eu estava mais perto, pensei, droga, devia ter usado saltos, isso vai ser estranho. Eu devia estar a uns 15 passos dele quando ele finalmente virou. Acho que o surpreendi porque ele meio que recuou um pouco, então ele saiu do banco e veio me abraçar. Fizemos o cumprimento usual de beijos nas bochechas e tudo parecia bom e educado. Sua voz soava exatamente como no telefone. As únicas coisas que eram diferentes eram sua altura e seu rosto, mas eu não conseguia descobrir se ele tinha usado algum tipo de filtro ou editado suas fotos com CGI ou Photoshop. Fiquei um pouco decepcionado se ele tivesse feito isso, porque realmente não parecia com ele. De qualquer forma, nós dois nos sentamos no banco e começamos a conversar. Falamos sobre como finalmente nos conhecemos pessoalmente depois de meses de conversa e depois passamos para nossa infância e outras coisas. Ele tinha uma atitude relaxada, então eu ainda estava tentando processar o fato de que sua avó tinha falecido naquela manhã e ele a tinha encontrado, mas ele parecia mais feliz do que nunca. Depois de conversarmos por cerca de meia hora, ele sugeriu que fossemos comer algo. Eu concordei, então nos levantamos e caminhamos até a cidade. O parque no centro da cidade ficava bem em frente à rua principal, o que era conveniente. Acabamos comendo pizza em um restaurante italiano e bebendo algumas bebidas. A comida estava deliciosa e nossa conversa fluiu sem problemas. Às vezes, até flertávamos um com o outro, embora eu não o achasse extremamente atraente. Ele era um cara agradável de se estar e um ótimo conversador, sem dúvida alguma. Mas depois que terminamos de comer, as coisas mudaram de repente. Notei que sua atitude mudou quase imediatamente. Foi como se ele percebesse que nosso encontro estava acabando.
Enquanto saíamos do restaurante italiano, ele pagou por tudo e até segurou a porta para mim. Ele estava sendo realmente gentil, e eu estava começando a gostar dele. Ele se virou para mim e foi o primeiro a sair depois de segurar a porta para mim. Então ele disse: Você vai para minha casa, de forma autoritária. Com licença. Sim, você vai para minha casa. Ok, não, desculpe, eu não posso ir para a sua casa. Tenho que voltar para casa. Não, você vai para minha casa. Parecia que de repente ele estava agindo como se me possuísse. Um encontro que tinha sido tão bom e relaxante até este ponto, tão agradável, se transformou em algo que nem consigo expressar em palavras. Em questão de segundos, dizer que me senti desconfortável não descreveria nem de perto. Eu estava lá, sentindo como se não tivesse escolha a não ser ir com esse cara para a casa dele. Tentei inventar todas as desculpas possíveis, dizendo que precisava voltar porque meu amigo precisava de mim, mas ele não disse nada em resposta. Ele apenas me olhou com um olhar que nunca tinha visto antes. Naquele momento, me senti realmente desconfortável e inseguro. Esse não era o Steven que eu tinha conhecido durante nosso encontro nas últimas horas. Não sei se foi por causa das bebidas ou por eu dizer não, mas esse cara mudou completamente. Decidi arriscar e agradeci pelo encontro, então me afastei para a direita e comecei a andar rápido de volta para o parque no centro da cidade para chegar ao meu carro. Então ouvi seus passos se aproximando atrás de mim. De repente, ele agarrou meu braço e me puxou de volta para perto dele. Era ele. Ele me puxou mais para perto e disse: Não, você vai comigo. Eu reagi dando um tapa na cara dele tentando chutá-lo na virilha, mas ele estava se protegendo. Ele tinha os dois meus braços em seu aperto neste ponto, e foi quando tive que lutar para me defender. Dei um grito alto que ecoou entre os prédios dos dois lados da rua. Meus gritos por ajuda encheram a movimentada rua principal de pânico. Depois disso, muitas pessoas realmente viraram sua atenção para nós, e vários homens vieram me ajudar. Eles afastaram o cara e disseram para ele sair, e eventualmente ele foi embora. Eu estava chorando muito e não conseguia parar de tremer. Parecia que esse cara estava tentando me levar contra a minha vontade, ou era assim que parecia. Meus pensamentos estavam todos confusos, e eu me sentia realmente confuso. No começo, durante a maior parte do nosso encontro, ele tinha sido muito legal, alguém ótimo de se estar, mas assim que eu disse não, ele se transformou em alguém completamente diferente, alguém realmente malvado. Muitas pessoas se reuniram e ofereceram para chamar a polícia e uma ambulância, mas eu não precisei deles. Sim, o cara tinha sido insistente, mas ele tinha ido embora, ele tinha desaparecido na escuridão da cidade e isso foi o fim. Eu odeio dizer isso, mas ele pode ter tido alguns problemas sérios de saúde mental, um problema comportamental talvez. Não tenho certeza se era autismo ou algo mais, mas a verdade é que ele parecia não ter empatia e emoção. Quando ouviu o não, ele ficou realmente bravo e tentou me forçar a ir com ele. Não vou mais encontrar ninguém no Craigslist. Aplicativos de namoro como o Tinder também podem ser arriscados. Eu me certifico de conversar apenas com pessoas verificadas e ter chamadas de vídeo com elas antes do encontro. Quando encontro alguém pessoalmente, tento fazer isso com amigos, família, em grupos ou em atividades esportivas. Dessa forma, consigo evitar situações como essa. Minha família e eu estávamos precisando de um descanso, então decidimos deixar a cidade por ser muito estressante. Tanto eu quanto meu marido estávamos com empregos em tempo integral, ele trabalhava em um escritório, enquanto eu trabalhava em um berçário. Embora eu amasse trabalhar com crianças, lidar com mais de 30 crianças de 4 anos barulhentas poderia ser desafiador às vezes. Em vez de um sonho, poderia ser um pesadelo. No mês passado, começamos a procurar uma casa de férias no Craigslist. Por favor, não riam,
mas infelizmente nosso orçamento não era grande, então não pudemos nos dar ao luxo de um hotel de luxo caro. Olhando para trás, percebemos que usar o Craigslist talvez não tenha sido a escolha mais inteligente. Provavelmente deveríamos ter optado pelo Airbnb, que é mais seguro e tem algumas regras para os proprietários de casas. Mas no Craigslist havia muitas opções, então comecei a procurar casas de férias e aluguéis, pois queríamos ir para longe da cidade, preferencialmente para o campo, perto de fazendas. Os aluguéis eram razoáveis, já que no campo não havia muito o que ver, principalmente vacas, grama e árvores. Não havia muitas pessoas interessadas nesse tipo de lugar. Meus filhos sempre estavam nos smartphones, então essa foi outra razão pela qual escolhemos áreas rurais. No final, encontramos um lugar. Era uma casinha agradável com alguns prédios extras à beira de uma grande fazenda. O dono disse que era o proprietário de toda a fazenda e que queria $100 por noite para ficarmos na casa. Isso parecia aceitável, pois também teríamos nosso próprio pequeno jardim com cerca e algumas outras comodidades. Entrei em contato com o proprietário e disse que queria dar a ele algum dinheiro como depósito de segurança. Ele concordou, e fizemos isso em apenas alguns segundos. Agora, vamos pular a parte difícil de preparar minha família. Eu só tinha 2 filhos, ou 3 se contarmos meu marido. Preparar todos foi um grande desafio, então não vou entrar em todos os detalhes. Apenas pensem nisso: 5 horas de discussões, chutes, gritos e birras no carro a caminho lá. A viagem em si levou algumas horas, o que não foi tão ruim. Quando finalmente chegamos, fiquei agradavelmente surpresa com a aparência do lugar inteiro. Bem, isso foi até eu chegar à parte principal da fazenda. No início, a entrada da propriedade tinha portões de metal brilhantes novos. Havia também algumas estátuas dos 2 lados, como colunas de pedra. Mas conforme avançávamos, as coisas começaram a piorar. Alguns dos prédios estavam desmoronando, cobertos de mofo e com tijolos faltando. Algumas das janelas estavam quebradas e antigas, pareciam ser dos anos 1940. Eram de vidro simples, o que significa que tinham apenas uma camada de vidro. Não foi um bom começo. Mas depois de seguir as instruções do proprietário, finalmente encontramos o pequeno bangalô ou casa que havíamos pago para alugar. Tínhamos pago por uma semana inteira, o que me pareceu muito tempo, mas não podíamos pagar mais, e eu também não queria ficar mais tempo, especialmente depois de ver o lugar. Então, lá estávamos nós, sentados em nosso caminhão na frente deste, e bem, nem era uma casa. Parecia ter sido construída há muito tempo, à mão, com tijolos de pedra, como seixos. O caminhão estava ligado quando o coloquei em ponto morto. Meu marido e eu estávamos nos revezando para dirigir. Era por volta das 15 horas naquele momento, e nós não saímos até tarde, o que causou todas as birras e discussões. Eu me perguntava se essa viagem realmente valia a pena enquanto estávamos sentados ali na frente da casa. Então, decidi verificar o lugar. Era importante ver se era mesmo adequado para ficar. Não parecia um lugar onde as pessoas pudessem viver confortavelmente. Eu sei que era verão, mas não viemos aqui para acampar, e ter buracos no prédio não era aceitável para mim. Eu queria meu dinheiro de volta, e queria isso imediatamente. Meu marido estava tentando me dizer que isso era normal, mas eu não estava convencida. Então, saí do carro ainda discutindo para verificar o lugar, mas mandamos as crianças ficarem no carro, trancamos, e então eu e meu marido fomos ver como era. Encontramos a chave onde o dono havia nos dito que estaria, debaixo do tapete. Abrir a porta não foi problema. Quando entramos, não era tão ruim quanto eu esperava. Fiquei quieta, e meu marido estava tentando explicar que parecia ruim do lado de fora. À medida que passávamos de cômodo para cômodo, comecei a pensar que talvez ele estivesse certo. Estava limpo e arrumado, uma casa com 3 quartos e um banheiro que não estava coberto de mofo, desmoronando ou cheio de esgoto. O interior do lugar realmente parecia bom,
o que foi surpreendente dada a aparência do lado de fora. Então, decidimos ficar. Desbloqueei o caminhão e disse às crianças para entrarem. Trouxemos todas as nossas malas e sacolas e nos acomodamos. Nessa altura, já era cerca de 16 horas, e começamos a relaxar. Os móveis e eletrodomésticos e tudo mais lá dentro eram antigos, mas não era terrível. O exterior da casa estava em mau estado, mas eles fizeram um esforço para manter o interior agradável. Parecia que eles tinham colocado um novo piso e feito algumas reformas. Conforme a noite se aproximava, ainda tínhamos que preparar o jantar. Eu havia comprado muitos suprimentos, incluindo massa seca, arroz, alguns molhos e até algumas carnes que estavam em nosso cooler no fundo do carro. Na primeira noite, íamos fazer espaguete à bolonhesa, e foi aí que tudo deu errado. Naquele momento, eu estava começando a me sentir confortável e relaxada. Eu estava na cozinha, as crianças estavam em seus quartos brincando com seus iPads, e meu marido estava sentado assistindo a pequena e velha TV. Por algum motivo, eu estava sonhando acordada. Não tenho certeza do porquê. Enquanto preparava a comida na cozinha, olhei pela janela. Na verdade, eu estava começando a gostar dessa sensação de calma. Normalmente, tudo o que eu via era o tráfego movimentado na rua abaixo, com a cidade fazendo barulho constantemente e luzes brilhantes. Para ser honesta, eu me acostumei com isso, mas isso não significa que isso não me deixasse louca. Apenas me acostumei ao longo do tempo. Enquanto eu cozinhava, tudo estava indo bem. Na verdade, não levei muito tempo para fazer o molho e a carne. Talvez uns 15 ou 20 minutos. Só precisei cozinhar a carne moída e ferver a massa. O molho veio em um pote pronto para usar. Despejei o molho, misturei tudo e aqueci em uma frigideira grande que eu tinha comprado. Aliás, eu era um pouco exigente. Minha filha mais nova gostava de ter sua bolonhesa separada do macarrão, o que era meio estranho. Ela preferia ter o espaguete em uma tigela sem molho e a carne à bolonhesa e o molho em outra tigela. Depois de cozinhar tudo e preparar as tigelas separadas dela, servi a refeição e chamei todos para a mesa da cozinha. A mesa da cozinha era antiga e feita de madeira entalhada. Parecia que alguém tinha feito à mão, e provavelmente era a coisa mais bonita da casa, embora meu marido discordasse, já que ainda estava grudado na pequena e velha televisão. Quando todos nos reunimos à mesa e estávamos prontos para jantar, minha filhinha disse algo realmente estranho. Justo quando ela estava prestes a comer seu espaguete, ela pegou o garfo e disse: "Mamãe, por que está verde?" Eu olhei rapidamente e não pensei muito nisso, mas quando me aproximei, notei que realmente tinha uma leve tonalidade esverdeada. O macarrão tinha uma cor esverdeada, o que achei um pouco estranho. Não consegui ver nos nossos pratos porque já estava misturado com o molho bolonhesa vermelho e a carne. Disse a ela para não se preocupar e inventei uma história sobre ser um tipo diferente de macarrão. Não estava sendo honesta, mas estava tão cansada das 2 horas de viagem e do estresse de ver o exterior deste lugar. Todos terminamos nossa refeição e, não mais que um par de horas depois, os problemas começaram. Primeiro, meu marido teve que correr para o banheiro e estava vomitando muito. Então, minha filha começou a ter diarreia muito ruim. Felizmente, esta casa tinha 2 banheiros. Para encurtar uma história longa e nojenta, descobrimos mais tarde que a água que usamos para cozinhar o macarrão, que vinha de um poço perto da casa na fazenda, estava contaminada. Não havia sido testada quanto à segurança, e isso causou todos os nossos problemas de estômago. Depois disso, todos ficamos doentes e tivemos que ficar na casa por 4 dias. Foi um período difícil. Quando finalmente melhoramos, voltamos para casa direto. Durante nossa doença, tivemos que ter médicos nos visitando em um ponto. Minhas 2 crianças mais novas estavam quase desidratadas porque estavam vomitando e tendo diarreia tanto. Então, não chamaria isso de férias, e estava longe de ser relaxante. A pessoa que era dona da fazenda e da propriedade não respondeu mais para nós depois disso.
Não queríamos tomar nenhuma medida legal porque simplesmente não queríamos lidar com isso, e meu marido sentiu o mesmo. Mas definitivamente havia algo errado com a água. Tinha uma cor esverdeada, e o poço estava claramente contaminado com algum tipo de bactéria que não concordava com nossos estômagos. Aquelas 4 dias foram terríveis, muito terríveis. Estávamos tão desesperados que meu marido acabou ficando em um banheiro e meus 2 filhos ficaram no outro. Eu fiquei do lado de fora e usei uma tigela grande que encontrei na cozinha. Era uma tigela grande que eles usavam para misturar farinha e assar. Felizmente, não tive diarreia, mas também estava muito doente. Todos tentamos superar, mas durante esses 4 dias, houve vômitos e choros constantes. Foi terrível, e o pior foi no 3º dia, quando chamamos o 911 por causa da minha filha mais nova. Toda vez que ela tentava beber alguma coisa, ela apenas vomitava. Eu estava ficando realmente assustada, mas estava tão cansada que fazer a ligação para o 911 foi difícil para mim. Quando a equipe médica chegou, nos deu injeções para parar os vômitos. Funcionou, e todos começamos a nos sentir melhor depois de receber as injeções. No final, todos nos recuperamos completamente e voltamos para casa. Cerca de 6 meses atrás, optei por adquirir uma daquelas câmeras de campainha disponíveis no Craigslist para monitorar a entrada de nossa casa. Elas indicam quando alguém se aproxima da porta. Resido neste bairro há 3 anos, onde há várias residências. Além disso, minha esposa e eu tivemos nosso primeiro filho, então considerei prudente adquirir uma. Configurei a câmera e instalei um aplicativo para ela. Esse aplicativo me notifica caso algo se movimente perto da porta da frente, independentemente de onde eu esteja. Na primeira noite após a instalação, despertei às 2 da manhã porque o aplicativo me alertou sobre um movimento próximo à porta da frente. Fiquei genuinamente surpreso com essa mensagem. Ao abrir o aplicativo para investigar, fui surpreendido ao ver o rosto de um homem bem próximo à câmera, que logo identifiquei como meu vizinho Dan. Ele estava fazendo caretas para a câmera. A princípio, fiquei um pouco confuso, mas logo imaginei que Dan, ao perceber a instalação da câmera, tenha decidido pregar-me uma peça. Ele circulou pela área, olhando para a câmera e fazendo caretas por aproximadamente 5 minutos antes de partir. Embora não tivesse muita proximidade com Dan, já havíamos trocado algumas palavras. Após esse episódio, retomei o sono, sentindo-me mais tranquilo. Planejei visitar Dan no dia seguinte para conversarmos sobre o ocorrido, mas acabei me esquecendo disso ao despertar pela manhã. Não dei muita importância ao assunto até alguns dias depois, quando estava acordado até tarde assistindo TV numa noite de sexta-feira e, mais uma vez, recebi uma notificação de movimento próximo à porta da frente. Ao verificar o aplicativo, deparei-me novamente com a imagem de Dan, embora desta vez ele não estivesse com uma expressão alegre. Simplesmente apontava para a câmera. Achei que se tratasse de outra brincadeira de Dan e, assim, dirigi-me à porta da frente para surpreendê-lo. No entanto, ao abri-la, ele correu pelo meu quintal e pulou a cerca baixa que separa nossas propriedades. Isso me pareceu bastante estranho, mas como disse, minha relação com Dan era limitada, então considerei que essa fosse apenas sua forma de se divertir. No dia seguinte, lembrei-me do incidente e decidi conversar com Dan a respeito. Bati à sua porta e, ao ser atendido, mencionei que havia achado engraçada sua brincadeira. Ele pareceu confuso e questionou-me sobre o que eu estava falando, então relatei o que havia visto na câmera. Ele negou veementemente ter ido até minha casa naquela noite e afirmou não saber do que eu estava falando. Mostrei-lhe o vídeo como prova, porém ele demonstrou genuína surpresa. Alegou não ter lembrança daquilo e pediu desculpas pelo inconveniente. Disse-lhe que estava tudo bem e retornei para casa. Fiquei incerto se deveria acreditar em Dan, porém, desde então, ele não repetiu tal comportamento, e espero que assim permaneça.